Revele seu plano divino. Como soltar em fé seu marido para uma transformação chocante por Deus. No terceiro ano de Jeoaquim, em Ramá de Zuf, a tensão e a necessidade de clamar ao Senhor eram palpáveis. A terra estava assombrada pela insegurança e as tribos de Israel buscavam incessantemente a orientação do Deus Altíssimo. Naquela época, Ana, uma mulher temente a Deus, vivia um profundo pesar que a isolava em sua dor. Casada com Eucana, sua vida era marcada pela tristeza de não poder gerar filhos, um fardo que pesava não apenas em seu coração, mas também sobre seu lar. Ana frequentemente encontrava consolo no santuário em Siló, um lugar dedicado à adoração a Yahvé. Certa manhã, enquanto a luz do sol filtrava-se entre as montanhas, ela caminhou lado a lado com sua angústia, determinada a buscar um resultado divino. O templo, construído com esmero e reverência, exibia um sentimento sagrado que envolvia todos que se aproximavam. Ao entrar, Ana se sentou em um canto discreto, seu espírito angustiado clamando por alívio. Orando em seu coração, lágrimas escorriam de seus olhos, como vinho doce derramado sobre o altar. Ó Senhor dos Exércitos, ela implorava, seja este seu servo atencioso ao sofrimento do meu coração. Se me concederes um filho, certamente o dedicarei a ti todos os dias de sua vida. E ali, em meio ao silêncio sagrado, ela prometeu que o que lhe fosse dado seria um presente entregue em gratidão ao Senhor. Mas o sacerdote Eli, que observava do altar, viu Ana e prontamente a acusou de embriaguez. Com um olhar de dor e confusão, ela explicou sua condição. Não sou uma mulher ímpia, mas sim uma serva angustiada, clamando pela graça do Senhor. Tocando-se pela sinceridade de Ana, Eli a abençoou e a encorajou, dizendo que seus pedidos foram ouvidos. Um novo fôlego de esperança começou a brotar no coração de Ana, uma esperança que recentemente parecia obscurecida. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Ana voltou para casa revitalizada, como se tivesse ganho uma nova vida. As orações que antes ecoavam em desespero, agora eram entoadas com confiança em Deus. Ela começou a interceder por Eucana, buscando transformar seu lar em um espaço sagrado para experiências espirituais. As noites de pranto foram substituídas por discussões frutíferas sobre as promessas do Senhor. E a confiança de Ana começou a refletir na vida de Eucana, moldando uma união ainda mais forte em fé. Em silêncio, Ana observava a mudança. Um mês se passou, e certa manhã, ao acordar, uma nova realidade a envolveu. Ela percebeu uma presença nova dentro de si, vibrante e esperançosa. O milagre que tanto implorava agora se tornava vida, uma promessa cumprida. Ao contar a Eucana sobre a gravidez, o coração de ambos se encheu de louvor e adoração, pois o Senhor havia ouvido suas súplicas e visto suas lágrimas. Contudo, com o nascimento de Samuel se aproximando, uma questão inquietante se formou em sua alma. O que significaria para ela entregar o filho, aquele que foi um regalo de Deus, em serviço ao Senhor? Ana estava à beira de uma encruzilhada, entre um amor maternal avassalador e a devoção total a Deus. O sol se punha suavemente sobre Siló, simbolizando um novo começo, e a história de Ana apenas começava a se desdobrar, enquanto as promessas do Senhor se revelariam em totalidade, desafiando a compreensão e convocando a fé. Ana não tardou a sentir os movimentos do pequeno dentro de si, cada chuta, cada movimento, refletindo uma esperança renovada e a certeza do favor divino. Contudo, à medida que os dias passavam, a dúvida começou a invadir seu coração. Retornando ao santuário em Siló, as memórias de sua oração fervorosa a assaltavam. A promessa que havia feito ao Senhor agora se tornava um peso que ameaçava ofuscar sua alegria.
Se me concederes um filho, ecoava em sua mente, como um refrão que não a deixava em paz. Ao se ajoelhar novamente diante do altar, Ana começou a clamar numa mistura de gratidão e temor. Ó Senhor, como posso entregar o que é meu? Este filho é o desejo do meu coração. Não sou digna de tão grande bênção, mas se o Senhor o concedeu, deve haver um propósito maior. Seu espírito estava angustiado, suas palavras um labirinto de emoção. Neste enquanto, Eli entrou, mais uma vez atraído pela inquietação espiritual que emanava de Ana. Ao vê-la novamente em oração, profunda e solitária, uma compaixão divina pairou sobre seu coração. Ele se aproximou e, ao ouvir suas súplicas, percebeu que seu espírito fervoroso era o clamor de uma mulher que entendia o custo de um milagre. Ana, disse ele com firmeza, que o Deus de Israel te conceda a petição do teu coração. Essas palavras não apenas a confortaram, mas reafirmaram o propósito que Deus tinha para sua vida e para o filho que seria gerado. O tempo passou e a ansiedade de Ana aumentava à medida que a data do parto se aproximava. Ela sentia a presença do Senhor em cada movimento do pequeno, mas sua devoção a ele exigia um sacrifício que doía em sua alma. O que significava realmente entregar Samuel ao serviço do Altíssimo? Essa interrogação a perseguia enquanto preparava tudo para a chegada do novo ser. Finalmente, chegou o dia do nascimento. No silêncio da noite, sob a luz suave das estrelas, Ana deu à luz. O choro do menino, forte e vibrante, ressoou como um hino de vitória. Em meio à alegria, um lembrete da promessa que lhe foi feita flutuou em sua mente. Ela estava diante do que sempre sonhou, e ao mesmo tempo sentia o peso da responsabilidade que o acompanhava. Após alguns dias, Ana fez o que seu coração temia. Ela se preparou para cumprir a promessa. Com Samuel em seus braços, dirigiu-se ao templo, suas mãos segurando firmemente a esperança e a dor. A jornada até Siló parecia sem fim. A cada passo, seu coração batia mais forte. A luta interna entre amor e devoção a Deus se tornava uma guerra. Ao chegar, o santuário estava repleto de pessoas que buscavam ao Senhor. Ana se aproximou do altar onde Eli estava e, com lágrimas nos olhos e a voz embargada, apresentou o menino. Ó Senhor, aqui está Samuel, fruto de minha oração. O Senhor me concedeu este filho, e agora, em teu serviço, eu o dedico. Eli, com conhecimento da grandeza do momento e da obediência que isso exigia, abençoou-a mais uma vez. Que o Senhor faça com que esse menino cresça e sirva ao seu povo. O propósito dele será grande diante dos olhos do Senhor. Com essa entrega, um novo ciclo de vida começou. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Como o futuro de Samuel se desenrolaria? A missão divina que aguardava por ele era profunda e cheia de mistérios. O coração de Ana clamava por respostas, mas a estranha paz que a envolvia, mesmo na incerteza, era a confirmação de que estava cumprindo o plano soberano de Deus. O que Ana não sabia era que a entrega de Samuel não seria apenas um ato de fé, mas um ato que mudaria os rumos de toda uma nação, revelando algo ainda mais grandioso no plano divino. A história de Ana e Samuel apenas começava, e o desígnio de Deus para eles se desdobraria da maneira mais surpreendente e fundamental para Israel. Enquanto Ana se afastava do altar, seu coração palpitava em um dilema entre alegria e dor. A luz suave do amanhecer filtrava-se através das janelas do templo, iluminando seu rosto desgastado, mas determinado. O eco das palavras de Eli ainda ressoava em sua mente. O propósito dele será grande diante dos olhos do Senhor. O que isso significava, ela não sabia. Mas uma sensação pesada de responsabilidade estava agora sobre seus ombros, e ao mesmo tempo um sentido de paz. Samuel, em seus braços, parecia adormecer em meio ao tumulto de sentimentos. Ó Deus, como posso viver com a separação que se aproxima? Ana murmurou, permitindo que as lágrimas escorressem por suas faces. Sabia que o propósito de seu filho era maior do que seu amor materno, e a entrega a Deus era necessária, mas a dor de se afastar da única coisa que lhe trazia felicidade parecia insuportável. Nos dias que se seguiram, Ana visitou o templo frequentemente. Todos os dias ao amanhecer, ela se dirigia ao Senhor em oração. Sua voz se tornava mais forte a cada dia, seu clamor mais ardente. Ana se lembrou da promessa que fizera ao Senhor, e ao fazê-lo,
sentiu que estava na interseção de dois mundos, o da maternidade e o da obediência extrema. Como ela nunca havia se imaginado, Ana começou a contar a história de como havia sido chamada para dedicar Samuel a Deus. As mulheres do templo a ouviam e suas palavras trouxeram encorajamento a muitas delas que desejavam um milagre em suas próprias vidas. A fé de Ana estava se espalhando como perfume suave e uma centelha de esperança começava a brilhar em seus olhos. Certa manhã, enquanto Ana orava fervorosamente, uma sombra passou por ela. Era Eli, que sentiu no coração a urgência do Espírito Santo. Ele se aproximou e, olhando em seus olhos, perguntou: Ana, como está o seu coração com o que você entregou ao Senhor? Ana olhou para Eli, sentindo o peso de sua decisão, e respondeu: Eu estou lutando, sacerdote. Meu coração foi separado do meu filho, mas eu sei que cumpri o que o Senhor me pediu. Eli assentiu, percebendo a profundidade de sua luta. Lembre-se, querida Ana, que o Senhor nunca faltará em cumprir sua promessa. Cada entrega, cada sacrifício é um passo mais perto de um propósito maior. Com essas palavras, ele partiu, mas uma inquietação tomou conta de Ana. Que propósito maior, Senhor? Ela se indagava. Seria Samuel de fato a resposta à angústia de Israel? A opressão filisteia clamava por um líder, e Ana sentia os ventos de mudança soprando cada vez mais forte. Um dia, enquanto Ana estava no templo, um velho estava sentado perto da porta, observando a devoção dela. Ele se levantou e se aproximou. O homem, um profeta de Deus, encontrou coragem para se dirigir a ela. Ana, mulher de fé, o Senhor vê em ti uma dedicação singular que não só tocará o coração deste menino, mas toda a nação. Pois a transformação que você anseia em seu filho é uma resposta às orações de muitos. As palavras do profeta caíram como uma chuva no deserto de seu coração. O futuro de Samuel, então, apegava-se não só a uma maternidade, mas à reconstrução de um povo caído. Ana, aturdida, mal podia compreender a grandeza do que estava a caminho. Ela saiu do templo com um espírito renovado. O Senhor estava se movendo em sua vida e na vida do povo de Israel. O peso que antes a oprimia começava a se esvaziar, trazendo à luz a luz da esperança. A entrega de Samuel não era apenas um ato de fé, mas estava entrelaçada com o plano soberano de Deus para trazer redenção e mudança a uma nação decaída. Ana, em sua inocente submissão, não apenas entregava um filho, ela estava colaborando com o propósito divino, que ainda se desdobraria de forma surpreendente. Enquanto a luz da lua refletia sobre o templo naquela noite, uma nova profecia encheu o ar. Houve um homem que virá, e através do sacrifício dele, toda Israel saberá que o Senhor é Deus. E assim, os planos de Deus continuavam a se desdobrarem, em rota de colisão com o futuro de Samuel e a nação que ela tão profundamente amava. A história de Ana e Samuel estava apenas começando a se entrelaçar com a história de salvação perene. Ana, em sua jornada de entrega e oração, cada vez mais sentia a turbulência e a expectativa de que algo grandioso se aproximava. As noites em que contemplava as estrelas, seu coração pulsava em harmonia com uma realidade espiritual que se desenrolava diante de seus olhos. As palavras do profeta ecoavam em sua mente, e a convicção de que Samuel seria um agente de mudança na história de Israel assentava-se em seu espírito. Num dia claro, enquanto a brisa suave acariciava seu rosto, Ana dirigiu-se novamente ao templo. O sol iluminava os rostos dos adoradores e a atmosfera pulsava com a expectativa da presença de Deus. Ela se ajoelhou, como sempre fazia, e seu clamor ao Senhor intensificou-se. Senhor, Tu és digno de toda a glória. Eu te entreguei, meu filho, e em ti deposito minha confiança. Naquele momento de fervor, ela ouviu uma voz suave que parecia fluir do próprio coração de Deus. Ana, não temas, pois tem um plano que te surpreenderá. Através de Samuel, a restauração de Israel se aproximará como um dia radiante após a tempestade. Uma onda de calor e paz tomou conta dela, e ela percebeu que o que era apenas um sacrifício pessoal agora se tornara uma aliança sagrada entre ela e o Senhor.
Ana levantou-se com o rosto radiante, sentindo que seu filho era parte de algo maior, algo destinado a transformar a nação. Sua caminhada não estava isenta de desafios, contudo. As vozes de dúvida frequentemente cercavam-na. As mulheres do templo lutavam com suas próprias histórias de dor e anseios não atendidos. Entre os sussurros surgiam questionamentos. Ana, será que realmente vale a pena? Você entregará seu filho apenas para vê-lo se afastar de você? Ana enfrentou cada olhada cética com fé inabalável. Todos os dias ela orava e compartilhava com elas a beleza de um futuro que ainda não viam. Naqueles momentos, ela recordava a letra do Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. A cada palavra que partilhava, a esperança brotava como flores na primavera. Certa tarde, enquanto meditava sobre a promessa divina, Eli a procurou novamente. O sacerdote a encontrou em lágrimas, mas não de tristeza, e sim de uma alegria profunda que havia nascido de sua entrega. Ele sabia que algo estava mudando em Ana. Ana, disse ele, com o tom solene que a fazia tremer de reverência, o Senhor já se preparou. Estive em oração, e o Senhor revelou que Samuel não será apenas um profeta, mas também será como um farol para a nação perdida. Ele esclarecerá os caminhos e preparará os corações para a volta ao Senhor. Ana foi tomada por um forte sentimento de devo e responsabilidade. Não era apenas sobre ela ou sobre Samuel, era a vida de todo um povo que dependia de sua fé. O soberano tinha um plano que envolvia não só seu filho, mas a entrega genuína de muitos corações que nele se confiam. As semanas passaram e Ana reconheceu que o momento de sua entrega se aproximava. Com cada visita ao templo, ela sentia menos o peso da separação e mais a urgência do chamado. No entanto, na calada de uma noite, enquanto orava, um novo pensamento a atingiu. O que aconteceria se ela não estivesse disposta a abrir mão de seu filho? Nesse instante, a história de Abraão e Isaque veio à sua mente, e ela sabia profundamente que a verdadeira fé muitas vezes exige a entrega. Enquanto os dias avançavam e o coração de Ana pulsava em comunhão com os propósitos de Deus, ela percebeu que mesmo em sua entrega, um novo caminho estava se formando. Um caminho que não apenas revelaria a grandeza de Samuel, mas também ressoaria através das gerações como testemunho da fidelidade divina. E assim, enquanto ela olhava para o templo sob a luz da manhã, uma certeza a envolveu. O que estava por vir era imenso. E a cada passo de fé, Ana se aproximava da manifestação do plano soberano de Deus, que em breve se desdobraria de maneira gloriosa. As promessas do Senhor se entrelaçavam na teia da existência, conduzi-la a um novo amanhecer de esperança e redenção que ela mal poderia imaginar. O que ainda permanecia oculto, porém, era a revelação impactante que se aproximava de sua vida e de sua nação. E a pergunta pairava na atmosfera sagrada. Como Deus usaria Samuel para trazer a transformação que Israel tanto necessitava? Ana se encontrava em um silêncio abençoado. Seu coração palpitava com as promessas que Deus havia feito. O templo, um local de sacrifício e reverência, agora parecia brilhar com uma luz sobrenatural. Em sua interioridade, a batalha entre fé, expectativa e o medo do desconhecido se intensificava. Enquanto orava, sentia um impulso de entrega que a fez resistir à tentação de recuar. Era um chamado, um convite a se aprofundar em sua confiança em Deus. Naquela manhã, ao amanhecer, Ana dirigiu seu olhar para o horizonte. As colinas de sua terra estavam cobertas de um manto de orvalho, refletindo o brilho suave da luz do sol. Ela recolheu a coragem de seu espírito e começou a recordar as palavras de Deus que a confortavam. Não temas, pois eu sou contigo. A promessa feita ao seu coração antes se tornara um eco vibrante dentro dela. Ao se dirigir ao templo novamente, Ana sentiu que não estava sozinha. As expressões de esperança e fé que via nos rostos de outros adoradores, unidos em fervor a Deus, formavam um mural de sustentação espiritual. As dificuldades de sua própria entrega começaram a desvanecer em meio à certeza do propósito revelado. Ao entrar na casa do Senhor com a determinação de um sacrifício, Ana soube que era mais do que uma oferta pessoal. Era a sinfonia da redenção começando a tocar suas notas. No altar, ela entregou a Deus seu desejo mais íntimo. Ó Senhor, aqui está meu filho, Samuel. Ele é teu, e que tu o uses segundo as tuas vontades. Que ele se torne um profeta que conduzirá o povo de Israel de volta a ti. Neste momento de submissão,
Ana via uma visão clara, um futuro em que Samuel seria não apenas um mensageiro, mas uma voz profética que clamaria arrependimento a uma nação desgastada. Com os olhos fechados, ela ouviu novamente a suave e murmurante voz de Deus. Ana, a entrega de Samuel será um testemunho não só para o presente, mas também para os futuros. Um símbolo de fé e obediência que ressoará através dos tempos. De repente, uma sombra passou sobre o templo, e Ana despertou da sua visão. Eli, o sacerdote, estava diante dela, sua expressão refletindo tanto cuidado como preocupação. O ancião tinha visto a profundidade de sua oração e a intensidade de sua entrega. Ana, ele disse, o Senhor já se preparou para um novo trabalho. Vosso filho será um nazireu, separado para o Senhor. Não te preocupes, pois ele segurará a mão de Samuel em toda a sua jornada. Ana sentiu a confirmação de seu espírito, e em sua mente passagens das Escrituras iluminavam-se como estrelas em um céu claro. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Atos 2:21. A amplitude do chamado de Samuel tornava-se uma realidade palpável. Mas essa revelação trouxe um novo dilema. Qual era a extensão da entrega que Deus esperava dela? Ao voltar para casa, Ana viu sua família e lembrou-se da responsabilidade pesada sobre seus ombros. O que aconteceria quando Samuel fosse levado para o templo sob a custódia de Eli? Como ela deveria lidar com a saudade e a ausência? A cada passo, Ana cavava mais fundo em sua entrega, aperfeiçoando sua fé através das perguntas que ressoavam em sua alma. Em seu íntimo, ela sabia que a jornada de Samuel estava apenas começando e que a verdade da palavra profética estava a caminho. Uma pressão crescia, um suspense sagrado, à medida que Ana colocava seu futuro nas mãos de Deus. Estava disponível para a transformação, mas custa ao seu coração o peso do que estava por vir. E assim, com uma oração silenciosa e um coração aquecido pela fé, Ana preparou-se para a entrega que mudaria não apenas suas vidas, mas também o destino de Israel. Com cada respiração, ela sentia que o tempo de cumprir a promessa de Deus se aproximava, um momento de gloriosa revelação. O que o Senhor estava prestes a fazer através de Samuel era imenso, e a transformação que aguardava o povo de Israel em breve seria evidenciada. Mas havia uma questão pairando no ar. Qual seria o plano final de Deus para Samuel? Por que a entrega exigia tanta fé? E, com essas interrogações se pronunciando na quietude, Ana sabia que algo grandioso e inesperado estava prestes a ocorrer, algo que a aproximaria ainda mais do coração de Deus. Na bênção do novo dia, a casa de Eucana e Ana estava imersa em um silêncio profundo. Ana, sentada à porta, olhava para a terra que se estendia à sua frente como um vasto campo de promessas. Seu coração pulsava com as palavras que ecoavam no templo, a entrega de Samuel, feita nas mãos do Senhor. A tempestade de emoções que lhe invadia era, de certa forma, uma luta interior entre a saudade do futuro e a alegria da obediência. Nessa contemplação, uma brisa suave trouxe o aroma das flores silvestres que brotavam ao redor da casa. Ana se lembrou das palavras do sacerdote Eli. Não te preocupes, pois ele segurará a mão de Samuel. Mas como poderia não se preocupar? A entrega de Samuel ao Senhor significaria uma separação, um silêncio nas horas manhosas de cada dia que ela sempre imaginou ao lado de seu filho. Ó Senhor, murmurou Ana em sua oração fervorosa, fortalece-me para o que há de vir. Tu que conheces meu coração, ajuda-me a confiar em ti. Ela fechou os olhos e a imagem de seu filho pequeno começou a preencher sua mente. Samuel era um presente de Deus e agora ele o desejava para um propósito grandioso. Mas como poderia ela soltar a mão de seu querido filho? A visão do futuro parecia se moldar diante dela, uma voz ainda mais alta ao chamar a nação de Israel de volta ao caminho. Os olhos de Ana se abriram subitamente, e uma mensagem circunscrita veio à sua mente. Que o Senhor te busque, e em sua presença tu encontrarás a verdade que liberta.
No fundo de sua alma, ela sabia que a influência de Samuel sobre o povo de Israel seria repleta de desafios. Com um coração pesado, ela começou a perguntar: e se em sua jornada Samuel enfrentasse o desprezo? Ou se os líderes da nação pusessem em dúvida a palavra profética que viria pelas suas mãos? Folhas de incerteza eram sopradas pela brisa, trazendo questões incisivas. Enquanto esses pensamentos giravam, Eli surgiu à porta de sua casa. O sacerdote trazia uma mensagem clara e poderosa. Ana, é tempo de prepararmos o coração do menino, e o teu também. O Senhor deseja que você ensine a Samuel os caminhos da santidade e como ser um líder segundo o coração de Deus. O tom de Eli era solene, e Ana percebeu que a responsabilidade não recaía apenas sobre o menino. Mas Eli, Ana interpelou, como posso ensinar como soltar uma promessa que eu mesma não conseguia segurar por toda a minha vida? Sua voz tremia de ansiedade. O Espírito do Senhor te guiará, Ana. Ele não te deixará sozinha, pois são as promessas de Deus que sustentam a confiança. Ele sabia que a jornada de Ana estava entrelaçada com a de Samuel, e que a missão do menino traria renovo e esperança para Israel. Quando o Senhor chamou Moisés, ele também duvidou, mas o que foi necessário foi o comprometimento com o propósito divino. Ele acrescentou, seus olhos transbordando sabedoria: deixe que teu chamado torne-se uma resposta para a necessidade da nação. Através de Samuel, Deus erguerá uma nova fundação. Ana sentiu a carga do desespero começar a se dissipar à medida que Eli falava. Ali, sob a fumaça sagrada do sacrifício, ela absorveu a intensidade da aliança, um compromisso que se estendia desde os primórdios de Israel. O futuro de Samuel não era apenas o seu, mas pertencia a Deus e seu povo. E assim, em meio ao fervoroso diálogo entre os dois, a visão de Ana se ampliou para além de sua dor pessoal, vislumbrando a beleza do plano divino que estava prestes a desdobrar-se. Uma nova urgência fervia dentro dela. Não era apenas sobre Samuel, mas sobre o que Deus pretendia realizar em Israel. Porém, apesar da nova resolução, uma pergunta ainda pairava no ar. Qual o preço desse chamado? E que transformação chocante Deus requisitava não apenas em seu filho, mas também em sua vida? O Senhor, na sua infinita sabedoria, estava moldando a obediência de Ana para uma trajetória que a conduziria a um lugar de incorruptível esperança. Ana olhou para a amada terra que conhecia e percebeu que a promessa de Deus era mais ampla do que os limites de sua própria compreensão. Ela percebeu que o heroísmo da fé muitas vezes poderia vir apenas através do ato difícil de entregar. E com essa nova revelação pulsando em seu coração, ela entendeu que cada passo à frente poderia muito bem ser um passo mais próximo do cumprimento do plano soberano de Deus. A espera se intensificava e uma sensação de expectação se adensava no ar. O tempo de agir estava se aproximando. Na alvorada de um novo dia, Ana se levantou cedo, o céu ainda tingido de azul grisalho, como um manto de expectação. As aves começavam a entoar seus cânticos matinais e a vida despertava ao seu redor. No entanto, dentro dela, o peso da entrega se fazia sentir com ainda mais intensidade. Aquela manhã traria a certeza de que, mais que um filho, ela prepararia um profeta para o Senhor. Ana decidiu seguir os conselhos de Eli e começou a orar por Samuel, pedindo sabedoria e discernimento para todos os dias que se aproximavam. Ó Senhor, não deixes que ele se desvie do caminho. Guarda o seu coração para que ele reconheça a tua voz entre tantas distrações que este mundo possa oferecer. As palavras escorriam de seus lábios como água viva, e cada súplica sua a tornava mais forte, mais comprometida. Em sua oração, Ana ouviu o sussurro do Espírito Santo, destilando consolo em meio à tormenta de seus pensamentos. Eram promessas de esperança e de propósito, como um selo que assentava na certeza de que Samuel seria usado como um instrumento nas mãos de Deus. Ela teve uma visão fugaz do menino crescendo, cercado por uma comunidade que precisava ouvir a voz de um verdadeiro profeta. O povo de Israel já havia se afastado da verdadeira adoração, e Samuel seria o canal para restaurar a fé e a pureza do culto. Entretanto, a dúvida ainda pairava como sombra em seu coração.
como garantir que a entrega de Samuel não representaria um rompimento irreparável? A cada passo que ela tomasse ao prepará-lo, uma nova inquietação surgia. E se ele se desviasse? E se suas palavras fossem ignoradas? Ana sabia que o chamado de Samuel não pertenceria a elas, mas a Deus. Que peso isso colocava sobre suas frágeis ombros? Enquanto Ana refletia, um chamado veio de fora. Eucana estava à porta, o olhar ansioso. Ana, meu amor, o que ainda te aflige? As promessas estão se cumprindo diante de nossos olhos? Ele não compreendia a profundidade do dilema que se entranhava na alma de sua esposa. Temos vivido sob a misericórdia do Senhor, e Samuel será uma bênção para nossa casa e para Israel. Ah, Eucana, respondeu Ana, a voz embargada. Como posso manter a paz enquanto entrego nosso filho ao Senhor? Estou preparada para o bom e o ruim, mas ainda não compreendo a dimensão do que está por vir. Ele se aproximou, ergueu-lhe o queixo com suavidade e olhou profundamente em seus olhos. Confia nas promessas de Deus, minha querida. Assim como ele nos deu Samuel, somos chamados a entregá-lo de volta nas suas mãos. O caminho pode ser cheio de desafios, mas a fidelidade de Deus nunca falhará. A conexão entre os dois cresceu naquele instante, como se novas energias fluíssem de suas almas ligadas. Ana sentia que a obediência não era um fardo, mas uma coragem que se traduziria em transformação. Ela fez uma súplica mais uma vez ao Senhor. Que a tua vontade seja feita, que o teu propósito prevaleça. E com essa resolução firmemente enraizada no coração, Ana começou a ensinar Samuel com cada palavra e cada gesto, preparando suas mãos para o serviço que o aguardava. Ao final do dia, enquanto a luz do sol se punha, um novo pensamento despertou em seu coração. Haverá um tempo em que Samuel enfrentará a fúria dos inimigos, e a luz do Senhor brilhará através dele. Nesse instante, Ana notou que o Senhor estava preparando algo ainda mais grandioso do que poderiam imaginar. Um sussurro sagrado enchia o ar, uma promessa de que não só Samuel seria levantado, mas que uma nova era para Israel estaria sendo forjada através de fé e obediência. Porém, a sombra de uma verdade inquietante pairava à espreita. O que esse propósito significaria de verdade para a nação? Qual prova ou sacrifício o Senhor requereria tanto dela quanto de Samuel? Com essa interrogação fervilhando em sua mente, Ana olhou para o horizonte. O céu estava tingido de novas cores, prenunciando não apenas mudanças para sua casa, mas para todo um povo sedento por redenção. A espera pela revelação do plano soberano de Deus tornava-se cada vez mais palpável, e Ana, com um coração pulsante, percebeu que o tempo de uma transformação magnífica estava prestes a ser revelado. Os dias se passaram, e a vida de Ana e Eucana tornou-se uma dança entre a alegria da expectativa e a tristeza da entrega. Ana dedicava-se a Samuel como uma mãe zelosa, e enquanto o pequeno crescia, suas habilidades e sua compreensão do mundo à sua volta se expandiam. Ele escutava atentamente as histórias que Ana contava sobre os feitos do Senhor e o destino a que havia sido chamado. Contudo, uma inquietação continuava a assolar o coração de Ana. O peso da entrega começava a se tornar um fardo cada vez mais visível. Certa manhã, ao acordar antes do amanhecer, Ana se retirou para orar em um campo próximo, onde as flores silvestres dançavam com a brisa suave. O cheiro fresco da terra recém-umedecida envolvia-a como uma promessa de renovação. Reunindo toda a sua coragem, Ana elevou a voz ao Senhor. Ó Deus dos exércitos, que conheces o íntimo do meu ser, permite-me entender o plano que tens para Samuel. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver a tua mão nesta obra. Enquanto orava, uma nuvem escura pareceu atravessar o céu, trazendo consigo a sensação de que algo além de seu controle se aproximava. A luz do sol espreitou timidamente, como se também estivesse tentando discernir o que estava por vir. Ana sentiu um tremor em seu coração, e um pensamento ecoou a profundidade de sua alma. Samuel será chamado a lutar não apenas contra as forças de Israel, mas contra os próprios ídolos que seduziram a nação. Aquelas palavras traziam consigo um peso e uma clareza. Ao retornar para casa, algo parecia diferente. Ela avistou Samuel brincando com as crianças do vilarejo, seu semblante leve e radiante. Mas mesmo assim, uma sombra de seriedade pairava sobre Ana, como um presságio inquietante.
Naquela noite, Eucana, que sempre a apoiava, percebeu a mudança no espírito da esposa. Ana, querida, vejo que suas preocupações continuam a te assolar. O que está em sua mente? Questionou, com um olhar que penetrava as barreiras que ela habitualmente levantava. Meu marido, é como se eu pudesse sentir a tempestade se formando. Samuel, ele... Ana hesitou, tentando encontrar as palavras. Ele não será somente um profeta, mas uma luz em meio à escuridão que se abate sobre Israel, e isso talvez venha a custar caro. Eucana escutou em silêncio, captando a gravidade de suas palavras. Se for da vontade de Deus, que assim seja. Mas o Senhor não é um Deus que só tira, Ana. Ele também dá. O que você oferece em entrega nunca é em vão. A obediência a Deus sempre coloca algo maior em movimento. Ana olhou nos olhos de Eucana e sentiu a força da fé que ele sempre demonstrava. Uma onda de confirmação sustentava sua inquietude, e pela primeira vez ela começou a entender que a entrega de Samuel não era uma perda, mas uma vitória que estava sendo conquistada por meio da fé. No entanto, uma visita inesperada revelou-se em seu destino. Na manhã seguinte, o velho profeta Eli chegou à casa de Eucana, seu semblante sério e solene. Ele trouxe consigo notícias de um Israel perdido em confusão e idolatria. A nação precisa de um líder, e acredito que Deus deseja levantar Samuel para essa tarefa. Porém, isso significará provações, Ana. O tempo de graça de Deus sobre o povo talvez se aproxime de um fim se não houver arrependimento. A voz de Eli soou como um trovão em meio ao silêncio da casa. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. O que Eli sabia que ela ainda não conhecia? A palavra de Deus através do profeta fez seu coração apressar-se, e uma nova determinação se formou em meio à angústia. O que precisarás fazer irá além do que poderás compreender, ele disse com um olhar profundo. Preparar Samuel é preparar o povo, e isso significará muitos desafios. Mas se ele se mantiver firme, muitos voltarão ao Senhor. A atmosfera mudara. Ana estava em meio a uma tempestade de incertezas, mas agora impregnada de um novo entendimento. A entrega de Samuel não era apenas um ato de amor materno, mas uma submissão a um plano divino que reverberaria em cada esquina do Israel. Enquanto Eli falava, Ana percebeu que o reflexo da água calma poderia se tornar a turbulência. Ela sabia do que estava por vir, e apesar da dor, uma esperança ardia em seu interior. A aliança que Deus havia feito com o seu povo ainda permanecia, e mesmo que a jornada fosse difícil, o coração de Ana se enchia de força, porque algo grandioso estava prestes a ser revelado, não apenas para Samuel, mas para toda a nação de Israel. Nesse instante, as vozes do céu pareciam sussurrar uma verdade, que o propósito da santidade em meio à tragédia se torne uma ressonância da minha fé. E assim, Ana refletiu, entregando seu filho ao Senhor, sem saber que as verdadeiras provações e glórias estavam prestes a se desenrolar diante de seus olhos. Qual caminho Deus havia preparado para Samuel e como isso afetaria o futuro do povo de Israel ainda permanecia um mistério. Com o passar dos meses, a vida em casa se tornava uma tensão entre a expectativa do que estava por vir e o cotidiano repleto das pequenas afeições que constituíam a base da família de Eucana. Samuel, com seu coração puro, continuava a absorver cada ensinamento como uma esponja, os olhos brilhando com a compreensão gradual do que o Senhor esperava dele. Ana, por sua vez, tornava-se um reflexo de preocupação e fé entrelaçadas. Cada dia que passava, a sua oração silenciosa parecia repousar sobre os ombros do pequeno, como um fardo e uma bênção. Uma noite, quando as estrelas brilhavam intensamente no céu, Ana estava em seu quarto, envolvendo-se profundamente em oração. As palavras de Eli ainda estavam vívidas em sua mente. A ideia de que Samuel enfrentaria não apenas desafios externos, mas também uma luta interior com os ídolos que dominavam Israel, a deixava inquieta. Ela pediu ao Senhor que lhe revelasse não apenas a extensão da luta, mas a proteção sobre o coração de seu filho. Ó Senhor, que sejas o escudo ao redor de Samuel, que ele não ceda às tentações que assolam o povo, mas que se torne um consolo para a tua nação, como um farol em meio à tempestade, clamou Ana, com lágrimas escorrendo pelos olhos. Em meio à sua oração, um eco distante de vozes chegou até ela. A conversa de Eucana com um grupo de homens, ainda na sala,
trouxe uma sensação de urgência. Era como se os anseios de seu marido e dos outros refletissem uma inquietação compartilhada. Motivada por essa preocupação, Ana se aproximou, discretamente ouvindo ao que se referiam. O povo está se afastando mais do Senhor. A adoração aos ídolos se espalhou como uma praga, disse um dos homens, a voz trêmula. Precisamos de um líder que possa não apenas guiar, mas confrontar essas práticas. Alguém que ousará falar a verdade, mesmo quando isso custar caro. Eucana, em um raro momento de hesitação, reconheceu a seriedade da conversa. Mas quem se atreverá a fazer tal coisa? O homem que se posiciona contra a idolatria será como uma ovelha em meio a lobos. As palavras pesadas dos homens pairavam no ar, e Ana sentiu seu coração acelerar. O entendimento filtrava-se, como uma luz se infiltrando em uma caverna. Samuel não apenas enfrentaria o desafio, mas se tornaria o instrumento de Deus para trazer mudança sobre a nação. Contudo, essa visão também gerava medo, pois a liderança trazia consigo responsabilidade e suas consequências. Mãe? A voz doce de Samuel penetrou suas reflexões. Ele havia entrado no quarto, trazendo com ele a inocência da infância e a curiosidade que caracterizava sua juventude. Por que você está chorando? Ana rapidamente limpou as lágrimas e, sorrindo, respondeu: Estou apenas pedindo a Deus para fortalecer você, meu amor. Samuel, sem compreender totalmente a profundidade do que estava por vir, olhou pela janela, contemplando a noite. Eu quero ser forte como Davi, mãe. Quero ajudar nosso povo. A afirmação inocente de Samuel tocou o coração de Ana. Por um momento, toda sua dor e ansiedade se fundiram com esperança. Ela se lembrou de como Deus, em sua fidelidade, sempre levantou líderes para restaurar o coração do povo. Samuel poderia ser esse líder. Naquela mesma noite, na solidão de seu coração, Ana fez uma promessa ao Senhor, não apenas dedicando Samuel, mas entregando-o em oração pela fragilidade da tempestade que se avizinhava. O peso de seus anseios se transformou em um comprometimento. Ela sabia que precisaria confiar no plano de Deus, mesmo quando o caminho se tornasse difícil. Que tu, Senhor, seja sempre a base das decisões que Samuel tomará, sussurrou Ana, envolvendo sua afeição em um semblante de determinação. E que eu, como sua mãe, esteja pronta para o que quer que tu tenhas preparado. Enquanto a noite lentamente cedia ao amanhecer, um novo dia surgia, trazendo em seu seio a incerteza da luta que se aproximava. O futuro, embora nebuloso, garantiu a Ana uma expectativa sagrada. O mesmo Deus que fez promessas ao seu povo não havia esquecido de Samuel. A entrega era apenas o início de uma difícil, mas necessária jornada. E assim, a vida de Ana, Eucana e Samuel se entrelaçava em uma tapeçaria divina, onde cada fio significava uma escolha, uma entrega e um chamado. Qual era o próximo passo que Deus tomaria com seu servo Samuel? E qual seria o verdadeiro custo da obediência? O que a nação enfrentaria? E como Ana se prepararia para as sombras que a aguardavam? O Espírito de Deus estava em movimento, e o desfecho deste plano divino se revelaria, desbravando uma nova era para Israel. Ana acordou naquele dia com o coração acelerado. Uma mistura de expectativa e apreensão pulsava em suas veias. As palavras do profeta Eli ainda reverberavam em sua mente, como um eco persistente, lembrando-a do papel que Samuel estava prestes a desempenhar. A vida em família havia se tornado uma preparação contínua, não apenas para o pequeno Samuel, mas para toda a nação. A rotina matinal, usualmente repleta de risos e correria, agora estava envolta em um clima de seriedade. Ana olhava para seu filho enquanto ele brincava, sua inocência contrastando profundamente com o chamado que o aguardava. O peso da responsabilidade parecia aumentar a cada dia, e a cada risada de Samuel, Ana sentia uma dor sutil, como se cada momento vivido também fosse uma contagem regressiva. Com o passar dos dias, a preocupação de Ana crescia. Rumores de idolatria se proliferavam entre o povo, e as vozes de desespero chegavam como um rugido distante, como tempestade prestes a afligir a terra. Ela sabia que Samuel, ao ser chamado, enfrentaria não apenas a rejeição, mas também a dor que a devoção à verdadeira adoração poderia trazer. O que isso significaria para ele? Qual seria o verdadeiro custo de sua entrega?
As noites se tornaram cada vez mais longas, e Ana se via em oração constante, buscando clareza sobre como preparar seu filho para o que estava por vir. A cada súplica, ela entregava a Deus não apenas Samuel, mas também seu próprio coração, pedindo que ele fortalecesse sua fé, que ele guiasse os passos de seu menino. Ó Senhor, que cada palavra que eu disser a Samuel ecoe com a verdade que ele precisará para enfrentar os desafios à frente. Enquanto orava, um novo pensamento lhe ocorreu. Era necessário não apenas preparar Samuel, mas também a si mesma para a inevitável separação. Ana lutava contra a angústia, sabendo que para que ele cumprisse seu destino divino, precisaria deixá-lo seguir o caminho do Senhor. Essa ideia a esmagava com a dor da perda antecipada. Um dia, a tensão culminou quando Eli novamente visitou a casa de Ana. Ele trouxe consigo notícias do crescente descontentamento entre o povo e a necessidade premente de um líder que chamasse a nação de volta à adoração verdadeira. As palavras de Eli eram carregadas de autoridade, e Ana não pôde deixar de sentir que o futuro estava prestes a se desenrolar de formas que ela não podia imaginar. Ana, começou Eli, enquanto olhava diretamente em seus olhos, o tempo de preparar Samuel está se esgotando. Ele deve se preparar para se levantar como um juiz em Israel. O clamor pela justiça e pela verdade é mais urgente do que nunca. Essa geração se desviou, e é vital que o caminho de Deus seja restaurado através de seu filho. Ana escutou cada palavra, sentindo o peso em seu coração aumentar. Mas Eli, ela interpelou, e se Samuel não estiver pronto? E se ele falhar na sua missão? Não posso evitar de pensar na dor que isso trará a ele e ao povo. Eli, com a sabedoria de um homem que conheceria a luta de um líder, respondeu: a liderança é um chamado, e são os desafios que moldam o caráter. Lembre-se, Ana, que é o Senhor quem prepara nossos corações. Samuel não será apenas teu filho, mas será escolhido por Deus. Sua jornada não será fácil, mas ele não caminhará sozinho. Ana sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. As palavras de Eli eram um bálsamo que aliviaram, mas também confirmaram sua angústia. Como ela poderia se despedir de seu filho e ainda segurar firmemente as promessas feitas por Deus? A força necessária para essa entrega assombrava seu espírito, e a luta entre fé e temor se intensificava. Naquela noite, Ana decidiu que precisava fazer algo mais para preparar Samuel. Assim, reuniu-o e compartilhou com ele as histórias de adoração e de fé dos patriarcas de Israel. Ela falou sobre as provações e triunfos e sobre como o Senhor sempre foi fiel a seu povo. Em cada relato, a determinação de Samuel crescia, seus olhos brilhando com a ambição de se tornar um também. Samuel, há coisas que virão em sua vida que testarão sua fé, Ana disse com emoção. Mas saiba que o Senhor estará contigo. Ele requer a verdade em seu coração, sempre, e a verdade é linda, mesmo quando dolorosa. Samuel olhou para ela, a inocência ainda pairando em seu semblante. Eu serei forte, mãe. Vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Quero ajudá-lo. Ana sorriu, mas não sem a dor de saber que sua resposta envolveria desafios maiores do que ele poderia entender. Os dias seguintes foram marcados por um crescimento impressionante de Samuel. Cada lição aprendida, cada história ouvida, parecia aproximá-lo da missão que estava por vir. Ao mesmo tempo, Ana se preparava emocionalmente para o inevitável. A entrega estava se aproximando. 8 dias passaram, quando, em um raro momento de tranquilidade, uma brisa suave acariciou os rostos de mãe e filho enquanto caminhavam perto do templo. Ana perguntou a Samuel: você se lembra do que falei sobre o que significa seguir a Deus? Sim, eu quero ser um profeta, Samuel respondeu com entusiasmo. Quero ouvir a voz do Senhor. E o ouvir é parte do aprendizado, ela disse. Mas ser um profeta também significa que você deve estar preparado para ser rejeitado. Às vezes, a verdade não é bem recebida. Mas se é a verdade, deve ser conhecida, não é? Samuel argumentou, e Ana sentiu o calor do orgulho subindo em seu coração. Ele parecia tão decidido, mas a realidade de que esse fervor poderia levá-lo a destinos perigosos ressoava em seu íntimo. Ela estava prestes a responder quando um grupo de homens se aproximou. Era um encontro casual, mas uma sensação de inquietação tomou conta de Ana ao notar a expressão tensa em seus rostos. Eles compartilhavam notícias sobre os líderes vis e suas práticas nefastas entre o povo, transformando um sussurro de inquietação em um clamor evidente. Os ídolos dominam o coração do povo, e não há ninguém disposto a confrontá-los, disse um dos homens.
As palavras penetraram no coração de Ana, e ela sentiu uma onda de urgência. Samuel, por sua vez, escutava atentamente, seu jovem semblante crescendo em determinação. Ana olhou para seu filho, e naquele instante compreendeu a profundidade da entrega que ela estava fazendo. Samuel não apenas enfrentaria os desafios internos que surgiriam, mas seria um líder num momento crítico da história de Israel. Uma espada em meio a um povo sedento de esperança. E assim, enquanto o céu escurecia com nuvens pesadas, Ana não sabia que o Senhor estava preparando algo muito maior para Samuel, e que sua entrega não seria apenas um sacrifício, mas um ato de fé que ecoaria através das gerações. E com essas certezas pairando, a pergunta ainda ressoava em seu espírito: como essa jornada moldaria não apenas Samuel, mas também a nação que tanto lhe era querida? O plano soberano de Deus se desdobrava majestoso, e Ana estava prestes a testemunhar sua beleza e poder.